É bom estar aqui de novo com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre inclusão de pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, dicas para os professores. Vamos? Pois é, nós aqui do Nordeste estamos num período bem gostoso do ano, que é o período de festas juninas, festas de São João. Então nós estamos assim bem animados. Como nossas festas de São João serão semana que vem, hoje eu estou preparando um vídeo ainda falando da questão da inclusão. Quem sabe, né, semana que vem eu falo um pouquinho sobre a questão de festas de São João. Mas as nossas dicas de hoje serão as dicas para professores. Bom, primeira coisa que o professor precisa fazer é conhecer sobre o autismo. Como é que eu vou trabalhar com um sujeito, né, com uma pessoa específica, e eu não vou saber entendê-la? Primeiro eu preciso entender, porque não só de boas intenções vive o mundo. Eu sei que boa parte dos professores, eles querem que seus estudantes aprendam, eles querem ajudar os alunos a aprender, mas para saber como ajudar esses estudantes a aprender, a gente precisa conhecer sobre eles. E a primeira coisa para trabalhar com uma pessoa com TEA, popularmente conhecida, como eu gosto de falar com uma pessoa autista, é conhecer sobre autismo. Conhecer que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, quando a pessoa nasceu, né, ela tinha passado por um processo de diferença no desenvolvimento do seu sistema neurológico que provoca determinadas características específicas, diferenciadas. Então, entendendo isso, entendendo que o autismo não é uma doença, que não tem cura, que a pessoa é assim, eu vou saber respeitá-la daquela forma. Além disso, eu tenho que ver essa pessoa além do espectro, além do transtorno. Eu tenho que entender que a pessoa autista, antes de tudo, é uma pessoa como todas as outras que tem suas peculiaridades. Então eu preciso conhecer a pessoa, conhecer sobre o autismo e conhecer sobre a pessoa autista. E entender o que é que o autismo traz de diferente para a sala de aula. Entendendo sobre o autismo, eu vou entender que aquela criança ela pode ter comportamentos diferentes que serão ocasionados por questões que não ocasionariam aqueles comportamentos em crianças que não são autistas, que são neurotípicas. Então, uma criança autista que começa a gritar, a tapar os ouvidos em determinado momento, ela pode estar incomodada com os barulhos da sala de aula, né, com som alto ou com muita agitação na sala, ela pode estar hiperestimulada. Uma criança hiperestimulada precisa de uma terapia, de um tratamento de integração sensorial, provavelmente, né? Um tratamento com uma terapeuta ocupacional, com estímulo sensorial de um fonoaudiólogo, né? Ela precisa ser respeitada quanto a essas questões específicas de, bom, eu tenho uma festa, tem várias crianças e tem algumas crianças autistas, não vou colocar o som muito alto. As escolas ainda falham nesse sentido, né? Eu vejo festinhas muito lindas, bem preparadas, né? Escolas que buscam incluir pessoas autistas, mas que na hora da festa colocam o som muito alto. Então isso a gente precisa melhorar. Bom, uma segunda questão bem importante é identificar características específicas de pessoas autistas. Entendendo essas características, eu posso elaborar processos de aprendizagem voltados para elas, que também vão atingir as outras crianças. Afinal de contas, quando a gente propõe uma perspectiva inclusiva de educação, a gente acaba ajudando as pessoas que são neurotípicas, que não têm autismo, que não têm outra deficiência. Por quê? Porque eu aprimoro a minha aula, eu aprimoro o meu ensino, eu faço com que aquele ensino fique muito mais especial. Então ele acaba atingindo a todos. Bom, primeiro, sobre identificar essas características de pessoas autistas, por exemplo, os comportamentos disruptivos, né? Eu preciso entender o que é que ocasionou esses comportamentos disruptivos na minha criança. Então, conhecendo a criança, conhecendo sobre autismo, eu vou começar a entender esses comportamentos, né? Essa característica dessa criança estar agindo de determinada forma e vou poder interceder nessa característica. Então, o porquê desse comportamento, o que aconteceu antes para ocasionar esse comportamento e o que é o que eu posso fazer depois para resolver isso e o que eu posso fazer para evitar esse tipo de comportamento disruptivo. Eu também preciso entender, compreendendo sobre características, que ela vai ter dificuldade, provavelmente, de comunicação e na linguagem.
E eu preciso estabelecer estratégias de como trabalhar isso. Determinadas crianças autistas não são verbais, então como me comunicar com essa criança autista não verbal? Eu posso ter uma conversa com os pais para saber como eles se comunicam. Eu posso sugerir que esses pais procurem fazer um trabalho com o fonoaudiólogo para tentar ajudar essa criança. Eu posso utilizar algum método de comunicação alternativo, como existe, por exemplo, o método PECS, em que a criança se comunica por cartas. Eu não sei, eu nunca vi nenhum trabalho sobre criança autista se comunicando por libras, mas existe, será? Eu nunca vi nada na literatura, assim, do que eu tenho lido falando sobre isso, mas será que seria uma alternativa? Eu deixo essa pergunta para vocês aí. Trabalhar com interesses restritos. Crianças autistas costumam gostar de um assunto específico. É claro que na escola eu tenho que trabalhar os conteúdos escolares, além de trabalhar valores, né, princípios. Mas eu posso, em determinado momento, utilizar interesses restritos da minha criança para motivá-la, estimulá-la a se interessar por um conteúdo dentro da área que eu estou trabalhando, né? Então, por exemplo, se a criança gosta de dinossauros, eu poderia, então, em determinada aula, trazer exemplos de coisas ligadas a dinossauros para motivar a minha criança. Isso poderia, inclusive, levantar o interesse de outras crianças além da criança autista. Eu já vi o caso de um autista adulto que ele aproveitou em um determinado momento, ele estava muito interessado em determinada área do conhecimento, que ele começou a estudar e conseguiu se profissionalizar naquela área. Então a gente precisa aproveitar esses momentos de interesses restritos ao nosso favor e a favor das crianças autistas, né? E das outras crianças também. Vamos também lembrar que existe a perspectiva da teoria da mente, que investiga que o autista tem dificuldades de entender comportamentos, pensamentos e intenções alheios de outras pessoas. Isso faz com que ele se depare com diversas situações em que ele não entende o outro, então ele age de uma forma que as pessoas consideram inadequada. Então, sabendo que o autista ele tem dificuldade de compreender intenções, pensamentos e sentimentos de outra pessoa, eu tenho que elaborar estratégias para lidar com isso. Então, meu autista não vai entender metáforas. Então, se eu trabalhar o uso de algum tipo de figura de linguagem, de metáfora nas minhas aulas, eu tenho que explicar o que significa. E ele vai perguntar provavelmente o porquê, se ele for uma criança curiosa. Crianças pequenas costumam perguntar os porquês das coisas. E eu preciso me preparar para responder e explicar direitinho, né? Também, o autista geralmente tem dificuldade de entender pistas sociais por conta dessa teoria da mente, do que a teoria da mente diz, né? Que ele não entende muito o pensamento do outro. Então, eu não posso esperar da minha criança autista que ela vá responder a uma determinada intenção que eu tenha sem que eu expresse essa intenção de forma concreta, de forma direta e objetiva. Tudo que eu quiser que o meu autista aprenda e tudo que eu quiser, toda tarefa que eu quiser que ele realize na sala de aula, eu tenho que ser clara, direta e objetiva. Então eu não posso supor ou propor que as crianças façam algo apenas mencionando que elas já sabem o que devem fazer ou que se faz geralmente naquele tipo de situação. Eu tenho que dizer todas as vezes de uma forma objetiva e direta. Então agora eu quero que vocês, a partir desses conhecimentos que nós discutimos, elaborem um texto, e esse texto precisa ter tais e tais e tais elementos. Então eu preciso ser clara, objetiva e direta. Isso vai ajudar muitas outras crianças, inclusive crianças que têm dificuldade de compreensão, né? E déficit de inteligência também. Eu não estou dizendo que todos os autistas têm déficit de inteligência. Parte deles tem, outros não. Mas estou dizendo que trabalhar de forma inclusiva ajuda todas as crianças. Uma outra questão, ainda dentro dessa ideia de entender as características do autismo, parte da teoria da coerência central, de que os autistas, eles têm dificuldade de entender contextos. Eles não conseguem presumir o que está acontecendo apenas pelas pistas que aquela situação dão. Então, o autista, ele vai ouvir um parabéns, né, uma música de parabéns, ele vai ver balões, ele não vai intuir que aquilo ali é uma festa de aniversário. Você precisa dizer para ele, muitas vezes.
a não ser que ele tenha aprendido já, sido ensinado isso para ele. Então, quando eu for ensinar um conteúdo, tudo bem, eu posso contextualizar, porque é importante a gente contextualizar os assuntos, mas eu preciso trazer os elementos e conteúdos básicos daquele assunto de uma forma direta, concreta e objetiva para o meu aluno. Em outros vídeos eu posso até trazer exemplos de aulas, de trabalhos com conteúdo, né? Esse vídeo é para trazer aspectos gerais que precisam ser considerados pelos professores. Então, nas minhas aulas eu preciso proporcionar aulas que sejam mais diretas, mais objetivas e mais concretas. Eu tenho que explorar a concretude nas minhas aulas, o pegar, o fazer, o agir sobre o objeto. E não apenas trabalhar de forma abstrata, só apenas falando e explicando. Muitas vezes o meu autista pode ter dificuldades, alguns sim e outros não. Lembrando que cada autista é único, então cada pessoa com TEA tem características bem específicas e um autista é bem diferente do outro autista. Assim como cada criança neurotípica é diferente da outra, né, gente? Bom, as últimas duas questões que eu vou levantar, que são importantes para trabalhar com a criança autista, é conhecer o estudante. Isso é importante para se trabalhar com criança autista e também com criança não autista. A gente sempre precisa conhecer a pessoa, o estudante que está ali, para pensar em como atingi-la. Até porque cada pessoa é um ser individual, tem necessidades individuais e até aprende de uma forma diferente. Então, levando em conta isso, eu levanto que eu preciso explorar os diferentes estilos de aprendizagem. Existem pessoas que aprendem mais facilmente com o concreto, pegando, realizando experimentos, manuseando modelos, construindo os modelos didáticos. Outras pessoas aprendem mais escutando o outro explicar, escutando o outro ensinar. Outras pessoas aprendem mais discutindo sobre o assunto, falando, se comunicando, apresentando o seminário. Outras pessoas aprendem mais visualmente, olhando figuras, mapas, analisando imagens. Então, nós precisamos em nossas aulas explorar diferentes estilos de aprendizagem. Dessa forma, a gente não vai apenas favorecer a aprendizagem das crianças autistas, como também favorecer a aprendizagem das crianças neurotípicas, porque toda criança é criança e acima de tudo é criança e a gente precisa valorizar isso e respeitá-la, né, enquanto ser especial e ser individual. É muito bom estar aqui falando com vocês sobre TEA, sobre ensino, sobre aprendizagem. Eu quero que vocês curtam esse vídeo para dar uma valorizada aí no nosso material. Por favor, compartilhem com seus amigos, se inscrevam, convidem outras pessoas a se inscrever também no nosso canal, porque assim a gente vai estar divulgando, normalizando o autismo. Há poucos anos atrás, muita gente não conhecia nada sobre autismo. E hoje, com a difusão dos meios de comunicação e até aqui do YouTube, a gente pode conhecer mais coisas sobre autismo, a gente pode entender melhor, né? As leis estão sendo aprovadas, as pessoas começam a ser incluídas lentamente, mas sim, estão sendo incluídas e é isso que importa. Conto com vocês. Valeu!